Não, gente, não tem nada a ver com o Brasil dos nossos chiquérrimos banqueiros, os banqueiros de esquerda, né? O protótipo, o arquétipo do nosso banqueiro de esquerda, filhotes do Getúlio Vargas. Né? Eu conto aqui a história da criação das condições objetivas para o surgimento e a longevidade do Lula da Silva, filho de um cruzamento espúrio aí entre o caudilho de Bagé e a ditadura militar. O Ernesto Geisel, né, para quem não conhece, foi o quarto presidente militar dos 5 que o Brasil teve depois de 64. Ele assumiu o governo em 1974 com a promessa de conduzir o país à redemocratização por meio de uma abertura lenta, gradual e segura. Mas a vitória do MDB nas eleições legislativas daquele ano, né, colocou os militares em alerta. O MDB só tinha 2 partidos, a Arena, que era o da situação, o dos militares, e o MDB, que era o da oposição. No dia 1º de abril de 1977, o Brasil acordou sem Congresso Nacional. Imagina, tinha Congresso Nacional até 77, hein? Na ditadura, nos anos de chumbo. O general Geisel tirou da gaveta o famigerado Ato Institucional número 5, o AI-5, né, que não era usado desde 1969, para colocar o parlamento em recesso. E 2 semanas depois, ele anunciou um conjunto de medidas que ficou conhecido como o Pacote de Abril, composto por uma emenda constitucional e 6 decretos, e reabriu o Congresso. O objetivo era dar para o partido do governo, a Arena, o controle do legislativo. E para isso, o general preferido do Lula, né, porque ele foi o que mais criou estatais na história do Brasil, decretou o seguinte: ampliação do mandato do presidente a ser escolhido indiretamente em 1978 de 5 para 6 anos, eleições indiretas para governador, eleições indiretas para um senador por estado, os outros 2 senadores poderiam continuar sendo eleitos por voto popular, redução do quórum mínimo para aprovar a emenda constitucional de 2/3 para a maioria simples e ampliação das bancadas do Norte e do Nordeste na Câmara dos Deputados. Cara, isso aí, a segunda parte do pacote, essa dos senadores biônicos e o resto aí, não precisa mais. Mas a parte principal, que é entregar o controle político do país eternamente por Norte e por Nordeste, continua aí, elegendo o PT a 4 mandatos. Daqui a 2 meses, o pacote de abril vai completar 48 anos. Bota, ainda estou aqui nisso. A ditadura militar nunca mais acabou, gente. Só trocou de dono. E disso, ninguém fala. Sábado passado, com desfiles, bandas de música, toneladas de salamaleques e abaixares de bundas, né? E, claro, com o endosso absoluto aí do jornalismo pelego, tomaram posse um do Norte, um do Nordeste, os vencedores da eleição que realmente decide os destinos dessa nossa pátria aqui da democracia sem povo. De um lado, os presidentes do Senado e da Câmara, 2 indivíduos com o poder de ignorar a maioria eleita pelos 150 milhões de brasileiros que votam na eleição que não vale, né, e de decidir sozinhos com seus patrocinadores, é claro, né, o que é que vai ou não vai a voto para virar lei dentro do Congresso Nacional. E do outro, os auto-intitulados enviados de Deus, né, sem voto nenhum, que montados no falso pânico lá da pandemia, se arrogaram e não largaram nunca mais o direito de anular até mesmo o que os 2 sumos sacerdotes lá da Câmara e do Senado houverem por bem deixar ir a voto, se o resultado não lhes parecer, e aos seus patrocinadores, é claro, né, conveniente o bastante. E esses dois lados, né,
já entraram no ringue se desafiando mutuamente. O Lula foi à cerimônia de posse lá no STF, que é o Geisel que banca decretos por ele, para ouvir pacientemente o que o Beato Barroso pensa sobre si mesmo, mas não foi ao Congresso, que continua sendo o inimigo, né? E o resumo do que ele ouviu lá é que o STF mais a Procuradoria-Geral da República, né, prometem um pacote de abril, um pacote de maio, um pacote de junho, um pacote de julho, um pacote de agosto, tantos quantos forem precisos. É o eterno verão. Eles estão aí para o que der e vier, né? Já os discursos do Congresso, né, por baixo das excelências de praxe, né, foram marcados pela defesa das prerrogativas dos legisladores usurpadas pelo STF, especialmente aquela de usar e abusar de emendas parlamentares, né? Movimento do qual pode ser que sobre alguma coisa de interessante para o favelão nacional aqui fora. Sim, porque das promessas civilizatórias dos enviados de Deus do STF, nós já sabemos que só sobra aqui para o Brasil real amostras vivas do inferno, né? Gente, a verdade que o Brasil vai aprendendo, sangrando pelos poros aí, é que venha com o disfarce que vier, o privilégio, como é esse inacreditável de brasileiros valerem mais ou menos que outros na hora de votar, conforme o estado em que eles votam, né, invariavelmente se materializa numa forma de escravidão, né, em alguém vivendo sem fazer força do trabalho dobrado dos outros. E como nós estamos falando do privilégio de voto de estados inteiros, né, o que nós temos são estados inteiros vivendo à custa de outros estados inteiros. E enquanto não for restabelecido o princípio básico da democracia, que é um homem, um voto, nada vai conseguir mudar nesse país. E agora, gente, é aguardar as cenas do próximo capítulo.